toda glória, força, honra, majestade ao nosso Senhor. Vamos cantar, exultar ao Deus da nossa salvação. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Olá, meu irmão. Tem um texto lá em Salmo 113 que diz que quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. E o outro versículo diz: mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra e na sua casa. Esse momento, nós como igreja, nós somos convidados a engrandecer e a louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabemos que Deus, como diz esse texto, é poderoso. E ao mesmo tempo que Ele é um Deus de todo o universo, Ele é um Deus que se inclina para a minha e a tua casa. Ele é um Deus que tem nos sustentado. Eu tenho vivido isso, sustentado nesse tempo, em tempos difíceis e em tempos de abundância. E como agradecimento e como louvor, eu te convido, se você está preparado, se você tem esse desejo no coração, nós temos esse momento onde você pode fazer ou anotar aí, está aparecendo na tela, anotar esse local para você fazer aí a sua contribuição financeira. Nós como igreja trabalhamos para que essa contribuição chegue a pessoas, chegue a lugares, pessoas sejam abençoadas com isso. Por isso, neste momento, eu também quero orar por você, para que Deus continue derramando
da graça, como o texto diz, que ele continue se inclinando para a tua casa, para a tua vida, para o seu dia a dia. Em nome de Jesus, eu quero orar por tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida do meu irmão, a casa dele. Nós colocamos, ó Pai, o trabalho dele, nós colocamos a vida financeira dele. Eu sei, como o texto diz, que o Senhor se inclina para os céus e a terra, o Senhor se inclina para a vida do meu irmão. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ensiná-lo a andar nesse tempo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a casa dele, os filhos, a esposa, aonde ele colocar as mãos, que seja abençoado. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles meus irmãos que são empresários, os meus irmãos que são autônomos, os meus irmãos que são trabalhadores, que em todo o tempo o Senhor possa cuidar de cada um. Olhar e se inclinar para a vida do meu irmão. E que em todo o tempo ele veja a glória de Deus na vida e na família dele. Em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer sobre você a graça e a luz dele, em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Eu quero te desejar uma abençoada noite de quarta-feira. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração e ao coração de sua família. A palavra de Deus nunca volta vazia, ela é poderosa e ela cumpre sempre o propósito para o qual ela é destinada. Tenho afirmado isto de forma frequente, para que não haja dúvida de que há eficácia na palavra de Deus. Aliás, te convido a crer nela, a depositar a sua fé, a sua expectativa na palavra de Deus. Eu quero ler com você o que registra Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. Diz assim a palavra: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero orar com você, e nessa oração te convido a se derramar diante de Deus, a abrir o seu coração para o Senhor e se permitir ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e nós Te apresentamos o nosso coração, nossa mente, nossas vidas diante de Ti, Senhor. A vida da nossa família, dos nossos irmãos, nossos amigos, a nossa própria vida diante do Senhor. E Te pedimos, Deus, que Tu possas falar conosco. A partir da Tua palavra, o Senhor possa nos trazer direção clara da Tua vontade. Somos gratos a Ti, porque o Senhor não nos deixou órfãos. Temos o Senhor como Pai, e o Senhor tem exercido de forma soberana, mas também amorosa, próxima e íntima, a Tua paternidade sobre nós. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e edifica-nos por esta palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus nos ajude a compreender a Sua palavra. Temos estudado nas últimas quartas-feiras a oração do Pai Nosso. Essa série de ministrações tem por título Princípios do Pai Nosso. Naquele primeiro momento eu disse que a queda do homem, lá no Éden, provoca algumas perdas. Perdemos, por exemplo, o jardim da comunhão. Uma história que era bonita, em que todo dia, na viração do dia, Deus estava conectado com a sua criação, mas também com o ser humano, com Adão, com Eva. À medida em que esse ser humano peca contra Deus, ele passa a viver em fuga. E essa fuga, ela é empreendida e ela persiste ao longo da história. Começa com Adão, com Eva e persiste ao longo da história. O ser humano em condição de pecado é o ser humano em fuga. Enquanto foge de Deus, também foge, sem perceber, desse jardim da comunhão. Mas também o homem, o ser humano, como uma raça caída, pecadora, como eu e você o somos, também perdemos lá naquele momento, na queda do homem, perdemos a eternidade. Por isso que a morte é tão assombrosa. Não lidamos bem com a morte hoje, nem lidaremos amanhã, porque a morte não foi um projeto de Deus para nós. A morte vem como uma violência, e vem como uma violência que é consequência do pecado da humanidade. Perdemos a eternidade. Também nós perdemos identidade.
Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos rouba isto. E, infelizmente, o que temos na história da humanidade, por exemplo, logo no seu início, é um irmão matando o outro. Isso não parece com Deus, isso não se conecta com a identidade divina. Portanto, o homem perde identidade. Mas também esse homem perde, junto com essa condição, dignidade. O lugar da honra, o lugar da dignidade, como a coroa da criação de Deus, é perdida nessa condição de pecado. E por último, esse ser humano perde intimidade, conexão com o Senhor. E o que vamos encontrar na Bíblia daí para frente é um Deus, amorosamente, com amor constante e persistente, indo em busca deste homem em fuga. E de uma forma amorosa, esse homem em fuga é encontrado por Deus, sobretudo na pessoa de Jesus. E quando Cristo vem ao mundo, e quando Ele habita entre nós, quando Ele interage conosco, Ele traz essa condição de possibilidade de resgate do jardim da comunhão, da eternidade. Ele resgata também o privilégio da nossa identidade, nos conectamos novamente com a paternidade de Deus. Ele resgata dignidade e, consequentemente, ele resgata a intimidade que havia sido perdida. Portanto, Cristo nos reconecta com o reino dos céus, nos reconecta com o Pai. E a oração do Pai Nosso traz para nós essa condição com muita clareza. Os princípios espirituais, norteando esse texto, falam desse caminhar de conexão ou de reconexão da minha vida, da sua vida com o Senhor, o nosso Criador. Na semana passada, nós falamos sobre o primeiro princípio que aparece nesse texto, nessa narrativa, que é o princípio da devoção. Portanto, vós orareis. Mostramos ali naquela jornada, não vou entrar nos detalhes, mas só para a gente alinhar o pensamento, mostramos naquela jornada inicial, o primeiro princípio, que é o princípio da devoção, que é uma expectativa de Deus. E a expectativa de Deus é que você se conecte com Ele pela oração. E quanto mais nós oramos, quanto mais buscamos ao Senhor, quanto mais nos conectamos com Ele, mais iremos ter esse privilégio da intimidade. O princípio da devoção não aparece como um detalhe no meio de um conjunto de fatores importantes. Pelo contrário, é o principal fator. Se nós não nos conectarmos com Deus pela devoção, pela oração, o que vem na sequência agora não fará nenhum sentido. Hoje iremos falar sobre o princípio da paternidade. E eu quero então conversar um pouco sobre isto e vou frisar em tese nesse momento um fragmento dessa primeira parte da narrativa, quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Eu quero então pensar nessa primeira expressão, Pai Nosso. É o princípio da paternidade, assim como Deus tem uma expectativa que eu e você oremos, tenhamos uma vida de devoção, nos conectemos com Ele por meio da fé, enquanto oramos, enquanto partilhamos dessa fé na devoção. Há também uma outra expectativa, e esse texto agora narra para mim e para você, que é uma expectativa familiar, um Deus que quer nos tornar filhos, um Deus que quer nos chamar para perto, não apenas para nos salvar, mas para nos conectar com a sua família. O princípio da paternidade é fundamental. Lembrando a você que o pecado nos colocou numa condição de distanciamento de Deus. E Cristo veio para nos reconectar. Ele veio aproximar o homem do seu Criador. É o que diz, inclusive, a própria palavra Emanuel. Cristo é chamado de Emanuel, o Deus entre nós, o Deus conosco, aquele que nos reconecta. É interessante observar, especialmente essa cultura do Velho Testamento, porque vai nos apresentar um Deus de longe, um Deus distante, um Deus que é transcendente. E parece que quando a gente olha para o Novo Testamento, o Deus que aparece é um Deus imanente, é um Deus presente, é um Deus de perto, por meio de Jesus. Mas na verdade não é bem assim. Inclusive, a narrativa bíblica inaugura a revelação de Deus com o ser humano falando de aproximação. Um Deus que estava na viração do dia, na comunhão com Adão e Eva. Um Deus que estava conectado com a sua criação como todo e conectado com Adão e Eva, esse primeiro casal que habitou a terra. Portanto, em momento algum, Deus quis ser visto como Deus de longe. O pecado nos distanciou de Deus, o pecado nos afastou dessa conexão espiritual com o Senhor, mas Deus nunca quis, desde o início, que eu e você estivéssemos longe dele. Ele nunca quis ser visto como Deus de longe, sempre como Deus de perto. Mas, infelizmente, a queda do homem, o pecado, o distanciamento, começa a produzir uma compreensão equivocada e coloca Deus na mente do ser humano como Deus transcendente, um Deus de longe. No entanto, quando a gente começa a ler um pouco mais a palavra de Deus, vamos perceber que ele sempre quis ser um Deus de perto. Mas vamos pensar um pouquinho nessas duas palavras fundamentais, a palavra transcendência
e a palavra imanência. Um Deus de perto, um Deus de longe. Vamos pensar um pouco sobre isto. A palavra transcendência significa o seguinte, é a qualidade do que é transcendente, ou aquele que transcende, superior, sublime. Em suma, isso significa que Deus está muito acima da criação, no sentido de que é maior do que ela e independe dela. Deus é maior que a sua criação e independe dela. No entanto, quando a gente observa isto, fica claro, ou um pouco mais claro, quando lemos Isaías capítulo 55, versos 8 e 9, quando a palavra assim nos afirma: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o profeta Isaías vai mostrar esse Deus transcendente, esse Deus acima da criação e que independe da criação. Um Deus que é superior, um Deus que está meio que numa condição inalcançável, como se eu e você jamais pudéssemos chegar perto dele. Inclusive toda a cultura do Velho Testamento, com seus ritos e rituais, vai trazer para nós essa notícia. Por exemplo, a única chance de alguém estar na presença de Deus, obviamente de forma simbólica, era se aproximar da Arca da Aliança, que era um símbolo da presença de Deus, por meio de um sumo sacerdote, que fazia isto uma única vez por ano, com riscos inclusive de vida. Caso ele não estivesse em santidade, ele corria risco de vida dentro daquele espaço dito sagrado, o Santo dos Santos. E você vai ver isso percorrendo todo o Velho Testamento, um Deus que transcende. Mas será que Deus quis ser esse Deus de longe? Afirmo que não. Na verdade, Deus sempre desejou ser um Deus de perto. Não é à toa que na oração do Pai Nosso, ele insiste com a ideia de que nós devemos chamá-lo de Pai. Mas quando pensamos na palavra imanência, seria a qualidade do que é imanente ou permanência, aquele que persiste, aquele que reside, aquele que a sua própria essência está totalmente presente. Portanto, significa dizer que Deus está envolvido com a sua criação, não porque ele precise da criação, não porque ele careça da criação, mas porque a criação carece dele. Um Deus que está interagindo com a sua criação e, sobretudo, um Deus que está interagindo com a coroa da sua criação, que é o ser humano. Vamos olhar para Jó, capítulo 12, verso 10, e vai dizer assim a palavra: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Ou ainda Atos 17, 25 e 28, que diz assim: Deus dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Vou repetir. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Ou ainda Colossenses, capítulo 1, verso 17. Em Cristo tudo subsiste. Portanto, vamos perceber ao longo da narrativa bíblica que Deus jamais precisou da sua criação. Portanto, ele é um Deus imanente, ou seja, um Deus que está presente, que interage, que se envolve conosco, não por uma dependência, não por uma necessidade, mas pelo contrário, porque nós como criação e toda a criação tem essa necessidade de estar conectado a Ele, porque Ele é a fonte de toda a vida. Portanto, quando você começa a orar, é importante você saber, definir em seu coração enquanto você ora, como que você enxerga Deus. Para mim, hoje, Deus é um Deus de perto. Eu reconheço, o trato como meu Pai, obviamente um Pai que é um Pai celestial. Não podemos comparar esse Pai eterno com um Pai terreno, vai muito além. Mas a condição que Ele se apresenta para mim na palavra e que eu compreendo é um Deus que exerce sobre a minha vida e sobre a sua vida paternidade. Deus deseja ser visto como um Deus de perto. Deus deseja ser visto como um Deus de perto, não um Deus apático, indiferente, distante, que não se importa, que não está nem aí. Não, essa não é a compreensão bíblica de Deus ou a respeito dele, nem é o desejo dele a nosso respeito. Pelo contrário, está dizendo, eu me importo e eu me interesso tanto que enviei Jesus Cristo, meu único Filho, para que você pudesse ter perdão, salvação, eternidade. A figura que melhor, no meu entendimento, vai possibilitar a ressignificação de Deus na nossa mente e coração é a figura de um pai. Quanto mais nós olharmos para a história bíblica e conseguirmos entender como Deus se percebe e como Ele se revela à humanidade, vamos encontrar no ápice dessa revelação, em Cristo Jesus, essa condição de uma figura que Ele mesmo se apresenta por meio dela, que é a figura de um pai. Portanto, a figura de pai
é a melhor condição para nós compreendermos o modo como Deus quer ser visto, e isso vai implicar nessa dinâmica da nossa relação com Ele. É um Deus de perto, é um Deus imanente, é um Deus soberano, Criador, Senhor de todas as coisas, mas um Deus que decidiu estar conosco, e mais ainda, em amor, numa relação amorosa para conosco. Há uma afirmativa de Max Lucado que diz o seguinte: dentre todos os nossos nomes, o favorito de Deus é Pai. Sabemos que Ele ama este nome, porque pois é o nome que Ele mais usa. Enquanto esteve na terra, Jesus chamou Deus de Pai mais de 200 vezes. Quer ver que coisa curiosa? Só no Evangelho de João, 156 vezes Deus é chamado de Pai. Portanto, quando a gente olha para essas muitas dezenas de vezes que Deus é chamado de Pai, fica claro que Deus tem um desejo, que eu e você não só o chamemos de Pai, mas possamos lidar com Ele nessa relação Pai-Filho, obviamente na dimensão de uma paternidade divina. Portanto, a relação transcendente Criador-criatura agora vai ser ressignificada para uma relação imanente Pai e Filho, uma relação cheia de presença, cheia de significado, cheia de abraço, de aconchego, de olho no olho, e espiritualmente falando, é um Deus que nos abraça, um Deus que nos apoia, que nos acolhe, um Deus que nos ama, um Deus que nos perdoa, um Deus que está conosco. Olhando para essa realidade, isso revela, eu diria, o caráter familiar de Deus. O caráter familiar de Deus. Deus não é um Deus impessoal, é um Deus pessoal e, mais ainda, é um Deus familiar. O desejo de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O desejo de Deus, o Pai, é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos encontrar lá em João capítulo 1, verso 12, uma afirmativa lindíssima que fala dessa escolha de Deus nesse campo do exercício da sua paternidade sobre nós. Quando diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Por meio de Jesus, do seu Evangelho, e o modo como nós expressamos nossa fé nesse Cristo e nesse Evangelho, o Senhor, Deus o Pai, nos deu o poder e junto com isso o privilégio de sermos feitos ou nos tornarmos filhos de Deus. Ou ainda em Romanos 8, verso 15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai significa paizinho. É uma palavra que fala de muita intimidade. Paizinho querido, meu Pai. Ele nos dá o privilégio de chamá-lo de Abba, Pai. Portanto, chamar Deus de Pai vai encurtar esse caminho, vai possibilitar essa rota da intimidade que é a proposta de Deus. Chamar Deus de Pai, lidar com Ele nessa dimensão, vai nos aproximar. Chamar Deus de Pai vai provocar vínculo, vai nos fazer experimentar e estabelecer uma relação de amor para com o Senhor. Eu vejo muita gente orando, e não é um erro em si, quando orando ao Senhor, o Deus Criador, vai enaltecer essa dimensão soberana de Deus, mas ora e fala com um Deus que está claro na oração, que é um Deus muito distante, por vezes precisando até de mediação, como se fosse biblicamente possível, obviamente não, mas Ele está dizendo: eu sou um Deus de perto, fale comigo, abra seu coração, sou o seu Pai, pode falar, fala, eu vou te escutar. Um Deus que nos motiva a chamá-lo de Pai, porque Ele está pronto para exercer essa paternidade amorosa. Que eu e você possamos experimentar cada dia mais um grau maior de intimidade com o Senhor. E quanto mais eu desejo intimidade, mais claro fica a necessidade de chamá-lo de Pai, Paizinho, Paizinho querido, meu Pai, e fazê-lo com devoção. Por isso que eu falei que o primeiro princípio é fundamental. Se você vai trazer essa compreensão de paternidade, mas não há o princípio da devoção, você se perde. Vejo muita gente tratando Deus como garoto de recado ou nivelando Deus a um pai terreno. Não é isso. Esquece se você pensou assim. Há uma relação íntima, amorosa, de pai e filho, mas está alicerçado no princípio da devoção. Não podemos esquecer que Ele é o Pai que está nos céus e que quando eu oro a esse Pai celestial, estou reconhecendo a minha limitação
e deixando bem claro na minha oração quem Ele é na minha vida. Mas ao chamá-lo de Pai, eu não somente olho para a sua grandeza, soberania e poder, mas olho também para a sua aproximação e intimidade. E isso vai provocar uma relação muito bacana, que vai produzir muitos frutos e em abundância. Olhando para essa, então, paternidade de Deus que aparece aqui na oração do Pai Nosso, esse Pai Nosso que estás nos céus, que se revela por meio da oração, vamos perceber pelo menos 3 garantias espirituais. Semana passada eu disse que no mundo não temos certezas, garantias ou controle. Obviamente estou dizendo isso na perspectiva do homem. Mas na perspectiva de Deus, Deus vai te garantir algumas coisas. E é preciso ter fé para que essas questões façam algum sentido para mim, para você e funcione. Porque no mundo de Deus, tudo se move por meio da fé. Deus não pode agir na dúvida, na incredulidade, mas Ele age por meio da fé. Primeira coisa que eu quero falar é que a paternidade de Deus vai possibilitar para mim e para você o seu cuidado. O seu cuidado. Diz assim, 1 de Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu sou pai de 2 filhos, temos muitos pais que estão ouvindo, pai e mãe, que estão ouvindo esta ministração, e antes mesmo que nossos filhos dêem algum sinal de perigo, a gente já viu o perigo, já antecipou, já está agindo, a gente tem um instinto de proteger, né, a nossa prole. Isso é coisa de pai e de mãe, a gente ama protegendo, a gente ama cuidando. Eu fico imaginando, se eu e você que somos falhos, humanos, pecadores, cuidamos, protegemos os nossos filhos, imagine Deus na sua excelência, na sua soberania, na sua majestosa a condição paterna, um Deus que é um Pai perfeito, que faz isso de forma majestosa, porque Ele também é Rei, Ele é um Pai que reina soberanamente. E esse Deus exerce cuidado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele está dizendo, pode lançar sobre mim a sua ansiedade. Eu acho bonito, na verdade me emociona quando eu vejo um filho compartilhando a intimidade com o pai. Isso fala para mim de muita coisa especial. Quando você não é capaz de repartir suas lutas, suas dores, suas dificuldades, seus assombros, suas ansiedades, seus planos com o seu pai, isso mostra um distanciamento e uma falta de intimidade. Mas quando alguém começa a repartir com o Senhor aquilo que incomoda, vai ter de Deus não somente a escuta, mas o cuidado. Deus vai trazer sobre mim, sobre você, o seu cuidado. Ele está dizendo, eu estou cuidando de vocês. Eu estou cuidando daquilo que é importante na vida de vocês. Portanto, a paternidade divina vai garantir para mim cuidado, vai garantir para você e sua família cuidado. Deus é aquele que cuida de nós. Mas eu diria também que além de garantir cuidado, a paternidade divina garante também sua proteção. Diz assim, 2 Tessalonicenses 3,3, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno, um Deus que nos protege. Eu poderia citar aqui dezenas e dezenas de versículos bíblicos, Velho e Novo Testamento, que vai falar da proteção de Deus. O Salmo 91, então, é riquíssimo em vários apontamentos que mostra como Deus está pronto para nos guardar. O tempo todo, um Deus que nos livra, que nos protege, um Deus que está exercendo não somente esse cuidado, mas protegendo a nossa vida. Eu fico imaginando, enquanto a gente dorme, viaja, enquanto a gente faz o negócio, enquanto a gente trata de alguma situação, enquanto a gente vai ao médico, a gente está vendo alguns cuidados e alguns manifestos de proteção, mas quantas vezes nós não estamos enxergando absolutamente nada e ainda assim Deus está trazendo proteção sobre mim e sobre você. Um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda, um Deus que exerce sobre nós esse cuidado protetor. Eu e você, da mesma forma, numa dimensão muito menor, obviamente, também protegemos nossos filhos. É importante para nós. O amor é aquele que cuida. Um amor que não é cuidadoso não é amor. Um amor que não protege não é amor. Você diz amar sua esposa, seu marido, seu filho, você não protege. Está errado. O amor, ele é também, ou é uma condição para que a proteção também aconteça. Pessoas que amam, protegem. E por nos amar, e por sermos seus filhos, e por Ele exercer sobre nós a paternidade, Ele nos protege. Mas eu diria ainda que além de exercer sobre nós cuidado e proteção, Ele exerce sobre nós também as suas provisões. Ele garante que vai ser, para mim e para você, um Deus de provisão.
Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você percebeu a narrativa bíblica? Esse Deus suprirá, segundo as suas riquezas, todas as nossas ou todas as vossas necessidades. Um Deus que é um Deus de provisão. Um Deus que está dizendo, eu estou protegendo a sua vida, eu estou cuidando de você e eu estou provendo para você. Eu estou provendo mais do que pão à mesa. Apesar de que no meio da oração ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, daqui a pouco ele vem e diz, o pão nosso de cada dia, então o pão aparece na narrativa, mas é mais do que pão na mesa. É um Deus que vai estar trazendo para mim e para você todas as provisões, provisão espiritual, emocional, um Deus que está provendo para mim e para você, porque esse é o caminho paterno, esse é o caminho de um Deus que ama, esse é o caminho de um Pai eterno, um Pai que está dizendo que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é rico para isto, Ele tem capacidade para isto, e mais do que isso, Ele tem desejo, intenção, propósito de fazer isto. Ele faz porque Ele quer fazer, não porque Ele precisa. Lembro que agora há pouco, quando falava dessa imanência, dessa presença de Deus, Ele diz, Deus não está presente porque Ele precisa de nós, Ele não é um Deus carente, mas Ele está conosco porque nós precisamos dEle, a criação carece dEle. E esse Deus está dizendo, eu vou exercer sobre sua vida cuidado, proteção e vou te dar provisão. Uma das cenas clássicas que falam da provisão divina é o texto que fala de Abraão indo sacrificar o seu filho lá no monte. Enquanto ele e o filho caminhavam em direção ao monte, o monte do sacrifício, a hora que chega o momento ápice, está lá o altar pronto, a lenha posta, tudo organizado, o seu filho, seu único filho, o filho amado, esperado, o filho da promessa, vira para ele e diz, Pai, olha, está tudo pronto aqui, está tudo arrumado, cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí então ele, Abraão, vai afirmar com muita fé, Deus proverá para si um cordeiro. Ele não sabia, o menino não sabia, mas ele era o sacrifício daquela ocasião. Mas de fato acontece essa provisão divina. Aparece ali, no meio de um arbusto, exatamente o cordeiro para o sacrifício. E então ele não precisa ir ao caminho da morte. Esse menino é poupado na sua vida, porque Deus o Pai proveu para aquele momento o sacrifício. Obviamente ali também fala, de forma metafórica, o que apontaria para Cristo, esse cordeiro que vai nos substituir lá na cruz, que vai ocupar o nosso lugar, esse Cristo que sacrifica por nós. Mas olhando para essa narrativa, tanto lá de Abraão como em Cristo, o texto está dizendo o tempo todo, do Velho ao Novo Testamento, que Deus é Deus de provisão para mim e para você. Mas sem sombra de dúvida, o maior ganho desta paternidade não é nem o cuidado, nem a proteção, nem a provisão. Sabe qual é? No meu entendimento, é o resgate da nossa identidade. Já lidei com pessoas que vivem a partir de pontos cegos na sua identidade, porque não sabem quem são, ou quem é, melhor dizendo, o seu pai. É um pai que desapareceu no mundo, que nunca partilhou da criação desta criança. Talvez alguém substitua esse lugar, aparece um padrasto, às vezes não, é criado pela avó, por uma tia, e tem algo faltando no coração daquela criança que agora já está adolescente, depois jovem, adulto, tem uma lacuna ali. E é uma tentativa sempre pertinente de tentar olhar para trás e descobrir essa raiz, da onde eu vim. Essa raiz que é a paternidade, não somente a paternidade, nesse caso também a maternidade, vai trazer um senso de identidade para essa pessoa. A não identificação dessa figura paterna compromete, de algum modo, essa identidade do sujeito. Sabe o que o texto está dizendo para nós? Que Deus está exercendo essa paternidade e junto com isso está resgatando a nossa identidade de filho. Estamos sendo resgatados a nossa identidade de filhos. E coisa maravilhosa é sabermos de quem somos filho. A gente enche a boca para falar, eu tenho um pai maravilhoso, um pai terreno maravilhoso. Se alguém me perguntar, eu falo, sou filho de Jorge Silva. E eu falo isso com orgulho, porque é um homem honrado. Mas quando a gente ouve isso na dimensão espiritual, é tão importante
você ter essa clareza, porque isso vai validar a sua fé, vai te dar sentido para a sua busca, para a sua jornada. Quando você estiver jejuando, orando, lendo a palavra, participando de um culto, você vai abrir a sua boca e com o coração aberto vai dizer: Senhor, o Senhor é o meu Pai. E se alguém te perguntar quem é seu Pai, você é o Filho de Deus. E essa paternidade vai resgatar a nossa identidade. Lá em Gênesis 1:26 vai dizer o seguinte: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi assim no começo, éramos parecidos com Deus, porque fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. O pecado nos rouba, Cristo nos devolve, e na comunhão com Jesus, por meio da nossa rendição ao Evangelho de Cristo, sendo perdoados pelo sangue do Cordeiro de Deus, temos de volta o privilégio de chamar Deus de Pai. Você jamais estará sozinho daqui para frente. Você jamais estará vulnerável daqui para frente. Você não será mais órfão de forma alguma. Existe um Pai celestial que está te abraçando, te protegendo, cuidando de você e sendo para você provisão. Um Deus que dá mais do que pão à mesa. Um Deus que se dá a mim e a você. A oração do Pai Nosso, portanto, desafia a nossa fé a simplesmente cruzarmos estas barreiras que foram colocadas por meio de rituais, ritos, dogmas, regras, leis, irmos para além dos cerimoniais e entrarmos em um estado de intimidade familiar e paternal. Sairmos dos rituais, dos cerimoniais, dos dogmas, das regras, das leis, transitarmos essa condição para um lugar muito mais nobre, muito mais extraordinário, que é esse lugar que eu chamaria de um estado de intimidade familiar e paternal. Deus é o meu e o seu Pai, Deus é o nosso Pai, a quem nós oramos quando dobramos nossos joelhos, e nós estamos agora cobertos por essa condição de filhos de Deus. Isso muda tudo. Mas é interessante observar, agora há pouco, quando lia, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz que por meio de Jesus, pelo seu Evangelho, à medida que nós damos crédito à sua palavra, nos rendemos a Cristo, ao seu Evangelho, Deus o Pai nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Se nós não nos convertermos a Cristo, à palavra, ao Evangelho, ao reino de Deus, essa condição paterna não pode acontecer. Um aspecto importante, no meu entendimento, nesta palavra Pai Nosso, é também a palavra nosso. Essa expressão Pai Nosso, trago aqui a palavra Pai, agora eu finalizo falando dessa expressão nosso. Significa isto: o Pai não é nossa propriedade particular, Deus não é a sua propriedade particular. E nem é propriedade particular de pessoa alguma, nem de nenhum grupo específico. Deus não é o Deus da Igreja Batista, ou da Igreja Católica, ou da Igreja Presbiteriana. Deus não é Deus de denominação, não é Deus de rótulo, de CNPJ, não é Deus de um grupo religioso, não é um Deus de uma pessoa. O texto vai dizer que esse Pai é nosso. Isso fala que a relação com Deus está aberta. Qualquer pessoa, por meio do Evangelho, por meio de Jesus, por meio da sua rendição à proposta da cruz, do Evangelho, pode fazer parte desta grande família, que é a família de Deus. A relação entre eu e Deus, entre você e Deus, é uma relação aberta. Ela não é discriminatória. Ela não seleciona alguns e exclui outros. Está aberta para todos. Obviamente, a condição já foi dita. A relação com Jesus, por meio da fé, compreender que agora você faz parte do reino dos céus. O Evangelho agora é a regra que vai regir a sua história, vida, família, dinheiro, trabalho e tudo mais. Mas uma vez isso feito, você tem que olhar para Deus agora como seu Pai. E essa relação está aberta, é nosso, é meu, é seu, é do seu avô, do seu tio, do seu vizinho, é nosso Pai, por meio de Jesus. Entender que Ele é nosso Pai nos ajuda a nos percebermos pertencentes um ao outro. Quando eu chamo o meu pai Jorge Silva de pai, e o meu irmão faz isto, minha irmã faz isto, a Adriana e a Josimara, a gente olha um para o outro, nos entendemos como pertencentes um ao outro por meio desse pai. Quando eu chamo Deus de pai, você chama Deus de pai, nos tornamos pertencentes um ao outro, uns aos outros, por meio do que chamamos de a família de Deus. Nos percebemos daí para frente como irmãos. Não é à toa que a gente vai cumprimentar uns aos outros, chamamos irmão fulano, irmã Beltrana. Essa expressão fala desse pertencimento que é resultado da nossa relação com Deus, que se coloca como Pai, como nosso Pai. Chamamos um ao outro de irmãos.
participantes da mesma família e habitantes do mesmo céu. Que coisa extraordinária! Nesse tempo de tantas instabilidades, temos afirmado, precisamos de algumas coisas que nos suportam, mas uma delas, eu diria, a principal, é sabermos que temos o abraço desse Pai, que temos o colo desse Pai, que temos o afago desse Pai, que temos o cuidado, a proteção, a provisão desse Pai, que estamos cercados deste amor paterno e que não nos faltará a sua presença, porque definitivamente Ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto, que está com você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu carro, enquanto você viaja. É um Deus que está contigo, que participa da sua vida, não é um Pai que te deixou para lá, para que o mundo te crie. É um Pai que anda com você e que te ama profundamente. Eu te convido a fazer o que está registrado em Pedro, lançar sobre esse Pai toda a sua ansiedade, porque Ele está cuidando de mim e de você. Eu te convido a orar nesse instante, a se colocar diante desse Deus como Pai, e ao chamá-lo de Pai, Pai Nosso, você vai dizer: Senhor, está aqui o meu coração, minhas dúvidas, minhas inquietações, minhas ansiedades, meus medos, meus sonhos, minhas expectativas, está tudo aqui, Senhor. E a gente vai então se colocar diante dele em oração. Te convido a fazer isto agora mesmo, na sua casa, aonde você estiver assistindo esse culto, você possa fazer isto em nome de Jesus, pela fé. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, Abba Pai, Paizinho querido, Pai bendito, amoroso, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque diante de tantos enfrentamentos que temos aqui nesta terra, tantas lutas, tantas passagens, algumas maravilhosas, outras desafiadoras e algumas ruins e até de perdas, saber que temos o Senhor como nosso Pai, não esse Pai lá de cima que ficou e se ausentou da nossa história, mas um Pai que, mesmo sendo do céu, resolveu vir até nós por meio de Jesus e pelo Espírito Santo, age na minha vida, na vida de cada um de nós, por meio da fé, por meio do Teu Evangelho, somos cuidados, protegidos, somos, ó Deus, resultado da Tua provisão diária. O Senhor tem cuidado de nós. Nós lançamos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, inquietudes, dificuldades, limitações, sonhos, planos, expectativas. Lançamos sobre o Senhor e chamamos o Senhor de Paizinho querido, Abba Pai, nosso Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos perto de Ti. O Senhor nunca desejou ser um Deus de longe, sempre um Deus de perto. Não queremos viver em fuga, mas queremos ir em Tua direção e receber o Teu abraço, o Teu afago, porque esse Teu abraço nos cura, nos sara, nos dá um caminho de prosperidade, um caminho que certamente faz a vida ter sentido. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos chegando ao final dessa celebração. É um privilégio poder repartir um pouco da Palavra de Deus com você, com a sua família. Te convido a não perder essa série. Ela é extremamente relevante. Se compreendemos melhor o Pai Nosso, compreenderemos também melhor os princípios do reino dos céus. Isso faz uma diferença enorme. Como eu disse lá na primeira ministração, uma das coisas que está na base dessa oração do Pai Nosso não é apenas ensinar a como orar, é muito mais do que isto, até porque essa palavra é destinada a pessoas que já oravam, mas é nos ensinar princípios do reino dos céus por meio da oração. Portanto, fique ligado na nossa programação. Na próxima quarta-feira iremos seguir com mais um princípio espiritual nessa narrativa do Pai Nosso. Também lembrar que no próximo domingo, às 10 da manhã, iremos transmitir a nossa celebração ainda online, como temos feito já há algum tempo. No entanto, uma mudança. Houve uma mudança no decreto municipal, de modo que nós iremos reunir domingo à noite, o culto presencial, às 19 horas, sendo transmitido simultaneamente aí para sua casa também por meio da internet, Facebook e YouTube. Que Deus te abençoe, te dê o restante de semana da presença dEle e até nosso próximo encontro, se assim nos permitir. Até lá!